Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade às nossas atividades remotas, na disciplina de culturas regionais, ainda tratando da cultura do alho. Hoje eu quero apresentar para vocês algumas informações, alguns dados de custo, certo? Só lembrando que é uma atividade econômica e, como tal, ela deve ter lucratividade, né? Você deve conseguir pagar as contas, pagar todos os seus fornecedores e ainda assim conseguir uma boa rentabilidade, certo? Então, para isso a gente tem que trabalhar falando sobre os custos, sobre os preços de comercializações, enfim. Vamos lá. Eu vou trazer para vocês alguns dados de custos de produção de alho da safra 16-17, né? Infelizmente eu não consegui dados mais recentes e nem adequados à nossa região, né? Como a gente viu, o Piauí ele não se destaca nacionalmente na produção de alho, então essas informações ficam um pouco complicadas, certo, da gente obter. Mas a gente utiliza aqui como referência informações de outros estados, né? Só lembrando que muito provavelmente esses custos para o estado do Piauí seriam significativamente diferentes, né? Um pouco maiores, uma vez que a região aqui de Teresina ela não é uma região agrícola, então quando alguns insumos chegam para a nossa região, eles chegam acrescido de um frete mais significativo, enfim. Vamos lá. Então, como eu disse, são dados de 2016, 2017 da cultura do alho. Então, nessa primeira tabela, nós temos dados de insumos, né? E aí eu marquei três pontos que a gente deve observar bem quando a gente se trata de insumo, certo? O alho para o plantio. A gente viu no último vídeo, né? Falando sobre alho, toda aquela técnica de propagação do alho, certo? Só que o que acontece? Muitas vezes o produtor ele não tem aquela preocupação de fazer aquela proporção de 1:10 para deixar aquele alho reservado para fazer o replantio. Muitas vezes ele simplesmente compra o alho para plantio, certo? E quando ele compra, né, vai ter um custo a mais aí, e esse custo com insumo aí vai corresponder a 16%, certo? Outro fator que vai pesar bastante no quesito insumo é a adubação, certo? Então vejo aí que ele vai gastar em torno de 22% do gasto dele com insumo, 22% vai ser com adubação fosfatada, super simples, 13,6% vai ser com termofosfato, certo? E 25% com adubação orgânica, certo? Só lembrando que essa adubação orgânica ela pode variar aí quase que em 100% a depender do local, certo? Se a região não tiver uma atividade pecuária intensiva, se não tiver uma produção se não tiver algum tipo de resíduo agroindustrial, certo, para se utilizar como adubo, então isso daí pode ser bem mais significativo. E o terceiro ponto que eu marquei, que eu quero que vocês observem, é o custo com óleo diesel, né? Geralmente esse custo a gente não tende a ver ele com muita frequência nas tabelas de custo, né? Mas ele, principalmente hoje, né, que o preço do combustível está muito alto, você não deve deixar ele de lado, né? Uma vez que o custo com diesel aí é maior do que os outros custos que eu não marquei aí, que dentre eles estão alguns defensivos agrícolas, certo? O agrotóxico, enfim. Então deve-se observar isso daí. A adubação, novamente eu repito, que vocês tenham o cuidado de se fazer o manejo correto da adubação, né? A gente passou o ano todo fazendo um cálculo de adubação e muitas vezes vocês não entendiam a importância de se determinar a quantidade correta de adubação, porque vai refletir no custo. Vejam aí que se a gente for somar todos esses custos com a adubação, vai dar algo em torno aí de 63% de custo com insumo adubação, certo? E aqui o custo com adubação só não vai ser o maior de todos, porque a gente está trabalhando, estamos tratando de uma cultura olerícola, certo? E geralmente nas culturas olerícolas o que vai pesar mais
né, ou da mesma forma que o adubo, é o custo com mão de obra, certo? Eu estava preparando material, aliás, né, na turma de vocês, pronto. Estava preparando material para vocês da cultura da banana e lá o custo com adubação é de 66% do total. Aqui ele é 63% do insumo, certo? Quando a gente vai dividir isso do total, o custo com adubação vai algo para 30%, porque a mão de obra vai pesar bastante, certo? E falando em mão de obra, vamos ver aqui a mão de obra, certo? Os custos com serviço, certo? E no caso do alho, né, os dois pontos que vão levar maior peso no custo do serviço é na seleção e na colheita, certo? E assim, ainda é relativo, né? Porque esse custo maior com o serviço ele vai ocorrer em pequenas e médias propriedades, né? Onde esse processo é feito de forma manual. Se for uma propriedade maior, né, já se vai trabalhar com maquinário, então já não se vai ter tanto custo com essa mão de obra, certo? Então o que eu marquei para vocês aí, a debulha e a seleção e desinfecção dos bulbilhos, né? Já vai pegar aí 12% do custo com serviço, certo? E a limpeza, a classificação e o preparo e acondicionamento do alho já vai pegar aí 43% do custo com o serviço. Mas de modo geral fica o seguinte na cultura do alho: 37,84%, né, do custo vai para insumo e 61,32% vai para serviço, né? Então veja que o maior custo é mão de obra na cultura do alho. Aqui tem um dado interessante, né? Essas informações eu acabei não informando para vocês, mas é do estado de Minas Gerais, certo? Que mostra uma possibilidade de você trabalhar com plantio escalonado do alho, né? Aí seria numa área de mais ou menos 1.000 metros quadrados, né? Para nossa realidade, dá para se trabalhar dessa forma? Não. Porque na aula passada a gente viu que um dos fatores limitantes na cultura do alho é a temperatura, né, para a formação a temperatura é um dos fatores limitantes, né? A gente vai precisar de temperaturas bem amenas. Que aqui no Piauí a gente só tem essa condição em 2, 3 meses por ano. E olha lá, ainda tem que ser para variedades específicas de alho, certo? E ainda assim a gente vai ter uma produtividade muito baixa com relação aos outros estados. Então seria complicado você trabalhar com plantio escalonado. Mas se esse fosse o caso, né, aí eles têm uma produção mensal, né, e tem o preço do alho, certo? No